Oi, gente, tudo bem? Seja bem-vindo se você tá pela primeira vez aqui, tá bom? Gente, o meu marido endoidou de vez e quer comprar um terreno e ir morar numa favela. Pois é, pois é, pois é. Meu tripé tá bem velhinho já onde coloco o celular, então ele faz assim, aí eu fico sem saber se pra vocês eu fico caída também ou não, sabe? Isso tá me incomodando bastante. Então, gente, para quem já tá no canal e para quem não tá, fica sabendo que a gente tá tentando, né, comprar um terreno num lugar maravilhoso e um terreno maravilhoso. Mas a gente não conseguiu comprar ainda porque a gente não tem a entrada, né? Bom, mas o dono da imobiliária, o corretor, vamos falar assim, eu acho que porque ele me conhece há muitos anos, gosta de mim, né? Eu também gosto muito dele, como pessoa, como profissional também muito. Então eu acho que ele quis e quer me ajudar. Então ele fez uma proposta indecente pro dono da construtora, gente, porque o dono da construtora, a hora que ele falou para mim, Roseli, vamos tentar assim, eu já pensei, eu falei só se coloquei um apoio ali atrás que eu não sei, capaz até de acabar quebrando o pé. Bom, gente, mas quando ele fez aquela proposta lá, eu falei, assim dá, né? Mas, nossa, eu achei muito impossível o dono aceitar aquela proposta indecente. Seria uma proposta indecente no sentido figurado, né? No modo de dizer. Mas manda a proposta lá para ele, tá? Daí ele não aceitou, não aceitou a proposta. Então ficamos de mãos atadas. Aparentemente não daria certo o negócio lá, não deu certo. Mas eu fiquei bem tranquila. O mozinho ficou muito triste. Eu fiquei um pouco triste, fiquei. Só que, tipo assim, como eu já tinha orado e entregado para Deus e já tinha conversado com Deus e falado, Senhor, se for para dar tudo certo, se for para eu conseguir pagar direitinho as parcelas, se for para dar tudo certo de um modo geral, que dê certo. Se não for, tá tudo bem, tá tudo certo, o Senhor já entra no negócio e já corta, né? Então eu falei pro mozinho, mozinho, a gente não pode nem pensar em ficar triste, porque nós colocamos na mão de Deus. Então, se Deus tá no negócio, ainda vai dar certo, de um jeito ou de outro vai dar certo. Fique em paz. Não fica triste se por de tudo não der certo, é porque não era para dar certo. Entregamos na mão de Deus, você é tão religioso, tem tanta fé, e cadê a fé? Pois na mão de Deus não tem que tirar, tá na mão de Deus, tá no melhor lugar. Eu falo de verdade quando eu falo com Deus, não é assim da boca para fora, tá? Mas o mozinho ficou desesperado que agora invocou que quer um terreno, né, gente? Em outros vídeos eu explico o porquê da gente querer tanto comprar um terreno, um outro lugar pra gente morar. Se der tempo, se não ficar longo, eu ainda vou explicar aqui. Ontem, gente, quando eu tava em Amparo, o mozinho falou, mozinho, apareceu um terreno assim, assim, e você pode vir ver a hora que você vier de Amparo? Falei, tá bom, mozinho, nós vamos ver. Eu fui ver, né, gente? Misericórdia. Eu não filmei, gente, em respeito às pessoas que moram lá. Mas, primeiro, eu falo favela porque, assim, é igualzinho uma favela. Eu nunca entrei, assim, numa favela, mas o que eu vejo na televisão é igualzinho. Eu tenho alguma coisa contra quem mora na favela? Eu não tenho nada contra quem mora na favela. Aqui em Pedreira tem uma rua que agora foi colocado o nome, mas ainda se chama Rua da Favelinha. Quando eu tinha van, eu levei muitas pessoas em São Paulo na favela. Então, não tenho nada contra, gente, quem mora. Porque, às vezes, naquele momento, é o que você precisa comprar. Porque diz que na favela, assim, depois as pessoas vendem, né, a casa, o negócio que eles fizeram lá, eles conseguem vender, né? Então, às vezes, naquele momento, você não tinha condições de pagar aluguel mais. Pagar aluguel é muito difícil, né, gente? Esse vídeo aqui também vai servir até como um alerta para quem, né, dependendo do jeito que a pessoa pensa.
Então, às vezes, é o único recurso que a pessoa tem é comprar aquele lotezinho, ou aquele barraquinho, ou aquela casinha lá na favela. Mas nesse lugar parece favela, porque, gente, é um morro, mas é um morro misericórdia. Não é que é um morro para ir lá, é um morro lá. É tudo um morro assim, umas ribanceiras assim, ó. O terreno é 150 metros maior do que aquele que vocês viram eu mostrar. Porém, gente, ele é assim, ó. Imagina o tanto que gastaria de máquina e de estrutura embaixo, porque o terreno lá da minha casa também é assim, mas não é tão assim. Então, ali, como fazer muro naquilo lá, eu já comecei a imaginar como fazer um muro aqui, né? Comecei a imaginar tudo isso, como fazer uma garagem aqui. E outra coisa que eu imaginei e falei pro mozinho depois que chegou aqui em casa, foi isso, ó. Falei, mozinho, eu já tenho 60 anos, você 68. Lá não tem explicação. Lá, seja lá embaixo, ou seja lá em cima, se você fizer se você nivelar só ali em cima, fazer uma casa ali em cima e largar todos aqueles 500 metros lá para baixo, escada. Como na nossa idade, nós vai subir e descer a escada. Agora ainda sobe e desce. Mas daqui 5 anos, daqui 10 anos, se Deus der vida pra gente, não dá. Então você já tem que pensar nisso daí também. E outra coisa também que para mim não dá é isso aqui, ó, gente. Lá nunca vai ter escritura, certo? É o dono de uma propriedade muito grande que fez lotes, vários lotes, chacrinhas, né? Porque 500 metros já é meio que considerado uma chacrinha. Gente, 150 metros é maior do que a minha casa inteira na cidade. É maior do que o terreno inteiro da minha casa. O terreno inteiro da minha casa é 125 metros. E aqui é 150, 140 metros maior que aquele terreno que eu fui mostrar para vocês lá domingo. Só que lá naquele lá tem asfalto, tem esgoto, tem água, tem iluminação, tem tudo. Aquele terreno lá, quando terminar de pagar, já sai com a escritura. Você só precisa registrar em cartório. Esse terreno, como foi vendido assim, fica uma coisa tão complicada, porque a prefeitura não assume como área rural e não assume como área urbana também, porque fica bem fora da cidade, né? Fica bem fora, fica longe da cidade. Tem um caso assim, aqui, de uma amiga minha, inclusive. Ela é tão direitinha, gente, ela comprou esse terreno aí, nesse lugar. Até foi oferecido para mim na época, ainda bem que eu não comprei. Porque aí começou a faltar água lá, e a prefeitura não quis assumir de maneira nenhuma. Por quê? Porque não pertence à prefeitura. Então eles tinham que comprar caminhão de água e levar lá. Então, vocês vão vendo para vocês verem. E nesse terreno também, você não pega escritura. Você vai ter o quê? Um contrato, pode reconhecer firme em cartório, dizendo que é seu. Mas eu, gente, eu gosto muito das coisas preto no branco. Preto no branco, porque esses negócios aí eu não sei. Eu não gosto muito desse negócio de contrato assim, não. Contrato a gente se faz, sim, até terminar de pagar e tomar posse da escritura, né? Então ali já não tem escritura. Também ali a rede de esgoto é tudo estranha, gente. A rede de esgoto, o cano do esgoto do vizinho de cima passa pelo meu quintal. Até aí tudo bem, em todos os lugares assim. Só que é subterrâneo. A prefeitura vai lá e faz a ligação da rede de esgoto. Não é o caso aqui. Entende? Ali é uma fossa diferente que a gente tem que comprar, que ela filtra e sai uma água lá que é uma água que sai limpa. Não entendi muito bem, não. Eu só entendi que você tem que deixar uns 80 centímetros para aquele cano passar. Então, né? Daí fica complicado. Na verdade, lá na cidade,
Não passa, a rede de esgoto não passa, falei errado, por dentro. O que passa por dentro da casa do vizinho de baixo é água de chuva, só água limpa. Mas é canalizado, a gente faz o encanamento, a minha é assim. A rede de esgoto, não. Lá onde é minha cozinha, você deixa 2 metros ou 1,5 metro, não sei, de quintal ali, que não é seu, mas você tem que deixar ali para rede de esgoto. Quando eu fui fazer aquela cozinha, eu fui na prefeitura, conversei com o engenheiro e perguntei se eu podia fazer. Ele falou, é seu, você pode fazer. Ciente que se um dia entupir o encanamento e a gente tiver que quebrar aquela parede lá, a gente quebra. Então, o que eu fiz? Eu deixei 2 metros, que ele falou que é da rede de esgoto, fiz coluna do 2 metros para cá, do 2 metros para lá. Se tiver que quebrar, vai quebrar aquela parede onde tem o vitrô. Mas a coluna que eu fiz com o vigamento em cima, de 2 metros para cá, não será abalado em nada. Vocês entenderam? Então, é assim que eu fiz. Ele falou, você pode fazer, ele nem aconselhou eu pôr essa parede desse jeito aí. É eu que pensei, falei, o quê? Vou colocar 2 vigas aqui assim, ó, que se derrubar aquela parede não interfere em nada pra cá e eu levando de novo, né? Então, assim, gente, eu sei que já deu 11 minutos, mas eu quero falar pra vocês um dos motivos que eu faço questão do preto no branco. Quando eu tinha minha casa, eu ainda não tinha a escritura. Ainda não tinha, tá? Tinha o contrato, reconhecido firma, assinado em cartório, tudo certinho. Mas eu não tinha escritura. Tá, gente, eu não tinha nem 30 anos, né? E eu viajava, vendia bonequinha. E numa dessas viagens, o meu irmão Adilson, tadinho, que, né, quem tá no canal sabe da história dele, tava comigo. Vindo dessa viagem aqui perto de Conchal, meu carro rodopiou na pista. Mas rodopiou que vocês não têm ideia, gente. Eu vi o quão fácil é morrer ali, sabe? E ele rodopiou assim, e o acostamento ali, ali para quem conhece, o forte lá é lavoura. Então era aquele acostamento de poeira, de terra vermelha. Gente, não enxergava nada de tanta poeira que coisou, sabe, que levantou. Então ele rodopiou e parou ao contrário. Vamos supor que eu tava indo, ele rodopiou e parou pra cá. E nesse rodopiar nele, ele quase que tombou, quase que capotou. Mas não capotou, né? Estourou o pneu ali, mas na época eu tinha o step, tudo, troquei, pronto. Só, gente, que meu irmão ficou tão nervoso, e eu também, claro, né? Eu tremia. Naquele momento eu falei, olha, eu podia ter morrido. E a casa não tem escritura. Como que os meninos lá, meus filhos, né, vão lidar com isso? Será que eles vão saber resolver isso? Porque tem certas coisas, gente, que você tem que ter muito discernimento, sabe, para conseguir resolver. Gente, eu falei, eu vou fazer escritura. Eu cheguei em casa da viagem no outro dia ou no outro, naqueles dias ali. Primeira coisa que eu fiz foi ir atrás da escritura. Quem conhece a minha história sabe. Eu estava vendendo boneca para pagar a dívida, que foi na época do RV para o real. Eu estava super endividada de clientes que comprou, e na hora de pagar deu cheques predatados. E naquela crise que estava o país, os cheques voltou tudo. Então, fiquei devendo, não era meu nome, era cheque que só tinha meu nome atrás, mas a dívida era minha, eu era ciente que era minha dívida. Era uma época terrível, terrível. Eu não tinha casa ainda, gente. Eu não, presta atenção, eu fiz a escritura do terreno, tá? Não sei o que eu falei antes, mas às vezes a gente confunde. A verdade é que eu não tinha casa ainda. Quando eu mudei naquela casa, eu já não vendia mais boneca. Eu construí ela, consegui construir, tem história aí contando, tem vídeo, com as vendas viajando para tudo quanto é lugar. Mas ela mesmo não existia ainda, mas existia o terreno. Falei, vou fazer a escritura desse terreno e fiz. A partir do momento que você tem escritura, eu pensei isso na época. Não tem casa, não tem nada, mas a partir do momento que você tiver a escritura do terreno, tudo que tiver em cima do terreno, o terreno é seu, tá no seu nome, tem registro, tem escritura,
tem registro no cartório de imóvel, e tanto vale, gente, que quando eu vou de fiador para alguém, eu levo aquela escritura. Entendeu? Aí eu consegui depois uma planta de casa popular da prefeitura, mas a casa ainda eu não fiz escritura. Mas o terreno tem escritura registrada em cartório e tudo. Então, eu acho muito importante essas coisas. Aí você vai comprar um terreno, você não sabe o que vai acontecer, depois fica um rolo, e se dá problema o prefeito não te ajuda, e ninguém te ajuda, e fica Deus dará, por isso eu não quis. Falei, não, e é até mais facilitado, bem mais facilitado, bem maior, mas tem essas coisas aí. E sem falar que cobra, além de ser uma favela, modo de dizer, ainda é cheio de cobra. O vizinho do lado de cá, eu falei, você já achou cobra aqui? Porque, gente, é uma barroca e depois, assim, é tudo mato. E o mozinho falou que tem trios, que desce lá embaixo, no meio das árvores, assim, não deu nem pra eu enxergar essas casas. Ele falou que tem um monte de casinhas pequenininha. Ah, o vizinho, gente, pro lado de cima, assim, é um pasto. Mas na hora eu pensei, falei, isso aqui deve ser cheio de cobra. Daí eu falei pro vizinho, já achou cobra aqui? Ele falou, aqui eu já matei 4 cascavel. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Aí você me quebra. Falei pro mozinho, aí você me quebra. Então aí eu não comprei. E aí eu ainda tô esperando para ver o que deu lá. Ainda estão em negociação, estão lá vendo. Eu só sei de uma coisa, se tiver que ser meu, vai ser. Porque quando Deus está no negócio, é prego batido e ponta virada. Para um jeito ou para outro, né, gente? E esse é o vídeo de hoje, tá? Nada, vou falar mais uma vez, não tem nada contra quem mora em lugar clandestino, porque cada um sabe o passo que dá, cada um sabe da tua vida, né? Muitas vezes você vai viver a vida inteira lá, você vai para outra vida, os filhos continuam e dá tudo certo. Só que é o jeito que eu sou, eu gosto das coisas certas, sabe? Eu gosto do preto no branco, com escritura e ainda registrado em cartório ainda. Pois é, gente, esse é o vídeo de hoje, tá bom, gente? Espero aí. Eu queria comentar isso com vocês, sabe? Bom, gente, paz e gratidão a todos. Até o próximo vídeo.